Vamos trazendo aqui as informações, está na linha comigo aqui a senadora Gleice Hoffmann. A gente tinha, na verdade, agendado essa entrevista com a senadora para trazer aqui algumas informações para falar desse encerramento do ano de 2015 lá no Congresso Nacional, falar um pouco da política, falar um pouco de economia, e nós a convidamos e ela aceitou esse convite para falar com a nossa reportagem. Senadora Gleice, primeiramente, bom dia. Bom dia, Berimbau, bom dia a todos os ouvintes da Nova Era, é um prazer muito grande falar com vocês. Agora, senadora, a gente está encerrando esse ano de 2015, estamos aí na contagem regressiva e foi um ano, principalmente aí no Congresso Nacional, um ano de muitas polêmicas, bastante conturbado. Que avaliação a gente pode fazer nesse momento, senadora? Eu diria, Berimbau, que para a política foi um ano muito difícil e também muito confuso. E isso acabou afetando a economia do país, né? Porque quando você tem uma instabilidade política, acaba que a economia também fica com instabilidade. As pessoas ficam receosas de investir e isso dá uma dinâmica ruim, né? Gera o não investimento, gera desemprego, enfim, que é o que a gente tem visto acontecer. É claro que não como crises anteriores, mas tem visto. Acho que agora, no final do ano, a gente conseguiu encaminhar um pouco para apaziguar as coisas. Nessa questão do impeachment, do afastamento da presidenta Dilma, o Supremo Tribunal Federal teve uma decisão importante, que foi de recolocar nos trilhos da Constituição essa discussão. Eu espero que o Congresso trabalhe em janeiro, estão esperando aqui a convocação para que a gente possa, de uma vez por todas, resolver isso e entrar no ano de 2016 com uma perspectiva melhor, principalmente na economia, né, para que a gente mantenha os nossos empregos, para que a gente mantenha a renda do povo brasileiro. É isso que a gente espera. Senadora, 2015 foi um ano bastante, eu diria que conturbado, tivemos essa questão. Senadora, o ano de 2015 foi um ano difícil para o seu partido, que é o Partido dos Trabalhadores, porque tivemos o avanço da Operação Lava Jato, muitas pessoas do seu partido sendo citadas e até presas, e até a própria senadora, né, foi citada como uma pessoa que estava também sendo citada e sendo investigada. Qual que é a avaliação que a senadora pode fazer? Causa isto um constrangimento ou a senadora está tranquila? Primeiro quero dizer que eu estou tranquila em relação a esses fatos. Estou respondendo a tudo, não tenho nenhum envolvimento com isso. Estou realmente absolutamente tranquila. Mas é óbvio que causa constrangimento, né, Berimbau? Por exemplo, me dói muito ver o PT, que é um partido que tem uma construção de mais de 30 anos, ficou 13 anos no governo, ter sua história ligada única e exclusivamente à corrupção. Um partido que trabalhou tanto pelas pessoas, que tem tantos resultados, assim como me dói também ter meu nome envolvido nisso. Eu sempre digo, eu tenho muitos defeitos, muitos problemas, mas uma coisa você pode ter certeza, nunca me utilizei dos cargos públicos, das minhas funções públicas para acumular patrimônio, para enriquecer, para desviar recursos. Nunca fiz isso. Sempre tive uma postura muito séria e muito firme em relação ao público. E em relação às minhas campanhas, também. Nunca permiti receber dinheiro que não fosse dinheiro legal, previsto em lei. Óbvio que às vezes numa campanha eleitoral muita gente fala por você, age por você. Eu não estou aqui querendo me eximir da responsabilidade, tenho responsabilidade política, mas eu acho que isso tudo tem que ser esclarecido, por isso que é importante para mim que se esclareça. Agora, queria dizer também que se tem um legado que o PT deixou, foi exatamente esse de fazer a apuração de denúncias de corrupção. Nós não vimos na história do país nenhum outro momento onde um partido, onde a política, porque aí não é só o PT, outros partidos estão envolvidos também, tem citações, PMDB, PP, fossem tão investigados. Hoje nós temos gente com influência, preso, respondendo a indiciamentos, quer dizer, são empresários, políticos, até banqueiro. Onde é que nós tivemos isso em outro momento da nossa história? Então, acho que esse compromisso também é importante ressaltar. Nada foi para baixo do tapete e as coisas têm que ser esclarecidas. E eu acredito que com isso a gente fortalece também a democracia brasileira. A senadora acredita que na investigação se comete algum tipo de injustiça ao divulgar, às vezes, muitas informações e, às vezes, até pessoas, né, que são inocentes e depois fica difícil consertar isso? Com certeza, porque quem está na justiça também é humano, né? E qualquer organização humana comete erros. Então, com certeza, tem muitos erros. E esse é um problema, porque depois que foi divulgado, para você recuperar
é muito difícil, né? Porque passa para as pessoas que ouvem a informação que ela é verdadeira. E aí depois você tenta recompor, você não tem os mesmos meios de comunicação, não tem o mesmo alcance, não tem a mesma forma de discutir, fica sofrendo. Então, com certeza, tem injustiça. É uma pena que isso aconteça, porque tem muita gente, né, com qualidade, com condições de fazer a boa política, que vai ser atingido sem ter dado causa a nada. Mas, senadora, a gente que está ligado no meio jornalístico, o que as pessoas mais perguntam na rua é do impeachment da presidente Dilma. É o seguinte: esse impeachment vai avançar, não vai avançar? O que a gente pode dizer para o cidadão nesse momento? Eu acho que vai ter o processo no Congresso, já foi definido, né, a forma como vai ser, e acredito que seja um processo rápido. Agora, não vai ser aprovado, essa é a minha opinião. Primeiro porque não tem base. Qual é a base, Berimbau, que tem para a presidenta? A presidenta não roubou, não desviou recursos, não tem dinheiro no exterior, né? Está fazendo e patrocinando uma das maiores investigações da história sobre corrupção com o setor público, que achar que não tinha corrupção antes também não é certo. Tudo bem, as pessoas estão descontentes com ela, não estão gostando do governo, querem que ela mude o rumo, acham que ela não cumpriu o que prometeu na campanha. Mas isso não é motivo para impeachment, porque se fosse, nós tínhamos que tirar vários governantes do poder. Então, isso se resolve na urna, na discussão, na eleição. Por isso que nós consideramos que o impeachment é um golpe. E se nós tivermos isso agora, a gente desestabiliza a democracia brasileira. Nós não podemos jogar fora a ordem constitucional num momento que às vezes a gente acha que tem que fazê-lo, porque depois ela pode fazer falta lá na frente. Novo ministro da Fazenda, a senadora gostou do perfil dele? Pode nos dar alguma expectativa melhor, senadora? Gostei sim. O Nelson Barbosa é uma pessoa que tem aí uma experiência grande, é professor de economia da Fundação Getúlio Vargas, já trabalhou no governo, eu tive a oportunidade de trabalhar com ele. É um homem muito sério, tem espírito sim de fazer ajuste, de não fazer gastança, mas sabe que economia não é só ajuste de contas públicas para pagar juro. Sabe que cortar da saúde, da educação, de programas sociais, de subsídio para a agricultura, não vai resolver o problema do país. E eu acho que a gente precisava dessa visão na Fazenda, né, de uma visão que tenha compromisso com o equilíbrio das contas, com certeza, mas, sobretudo, tem compreensão da necessidade do desenvolvimento do Brasil. Senadora, aí, além de todas essas questões que são questões nacionais, a gente sabe que teve o trabalho da senadora aí durante o ano de 2015, sempre com projetos que foram colocados aí no Senado Nacional. Qual que é o balanço do trabalho da senadora nesse ano de 2015? É positivo, senadora? Dos projetos e das nossas atividades, sim, Berimbau. Acho que principalmente em relação à questão da mulher. Nós tivemos a aprovação do feminicídio, né, que é um dispositivo na lei que coloca o homicídio contra a mulher, pelo fato dela ser mulher, como um crime grave, hediondo, portanto com uma pena maior. Acho que isso é muito importante. Nós ainda temos muitos crimes contra as mulheres no Brasil. Conseguimos iniciar a primeira Casa da Mulher Brasileira aqui no Paraná, que é em Curitiba. Queremos levar isso para o interior do estado, mas tenho certeza que essa aqui em Curitiba já vai ajudar muito as nossas mulheres no estado. Fizemos encontros e discutimos uma maior participação da mulher na política. Conseguimos no Senado aprovar as cotas para os legislativos, né? Nas próximas eleições, fora essa de 2016, na outra, nós já vamos ter 10% das cadeiras do legislativo para as mulheres, que é importante e estimula a participação política. Enfim, tivemos avanços que foram importantes e que eu julgo que ajudam muito aí na caminhada das mulheres. Além de conquistas que a gente já tinha trabalhado, como a aposentadoria das donas de casa, que hoje as mulheres são reconhecidas, né, como sujeitos de direito do INSS, enfim, e outras conquistas. Mas ainda temos que trabalhar muito. Para 2016, qual que é a expectativa aí da senadora? Que a gente possa avançar nos projetos, né? Aprovar esse projeto das cotas na Câmara dos Deputados, aprovar outros projetos que inibem a violência. Por exemplo, eu tenho um projeto que coloca a injúria de gênero como um crime, né? Hoje a gente tem muitos xingamentos contra as mulheres, a presidenta Dilma passou por isso, mas não só ela, professoras, todo mundo que quer desmerecer uma mulher numa discussão,
muitas vezes perde o argumento razoável, sensato, e vai para a ofensiva, chama com palavrões, chama de biscate, por aí. Então eu tenho um projeto que prevê que isso é crime, não pode, né, chamar, tem que respeitar todo mundo e tem que respeitar a mulher. Enfim, vamos trabalhar muito nesse sentido, e trabalhar para os programas sociais acontecer a nova fase do Minha Casa Minha Vida, que beneficia muito as mulheres, né? O Pronaf, que são os investimentos na agricultura, que também tem o Pronaf Mulher, porque dá condição às mulheres que são agricultoras de fazer um empréstimo além do empréstimo que o marido faz, que a família faz para o plantio. Então isso é fundamental. Aí ela pode fazer a sua compota, pode fazer a sua planta diferente, vai ter uma renda. Então nós vamos lutar por bastante programas aí em 2016.